Então tá, vamos começar então. Então, boa tarde a todos os presentes, né? Então, hoje estamos aqui reunidos para a celebração da defesa de mestrado do Milton Mariano Xavier, né? O Milton fez essa graduação na Unifaciar, né? Isso, Milton, em 2018, né? Isso. E desde 2020, março de 2020, ele é aluno regular do programa do PPGSE, né? E hoje está na última fase aí para realizar o seu título de mestre, né? Então, o Milton vai apresentar o trabalho intitulado Retificador CPIC Trifásico Isolado operando em DCM para aplicação em aerogeradores de pequeno porte. Então, esse trabalho contou com a minha orientação e também a orientação do professor Eduardo Félix Ribeiro Romanelli. Tá? Hoje, nós temos como membros da banca, temos o professor Roger, da UTFPR, e também contamos com a presença do professor Teles Lazarim, da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Tá? Milton, então, só para explicar para quem ainda não está habituado com esse tipo de defesa, né? Então, a primeira parte vai ser a primeira parte de apresentação, vai apresentar o teu trabalho. A segunda parte vai ser destinada à arguição dos membros da banca e a terceira parte, os membros da banca vão se reunir em outra sala para fazer a parte de deliberação, tá? Então, Milton, você tem em torno aí até 50 minutos para fazer a sua apresentação, tá? Então, eu desejo sucesso e você tem a palavra. Maravilha, obrigado. Obrigado a todos os presentes, obrigado aos professores que estão presentes para avaliar esse trabalho. Obrigado ao professor Daniel Flores, meu orientador, e ao co-orientador Eduardo Romanelli. Seguindo adiante, então, vou usar esses 50 minutos que eu tenho para defender a minha dissertação de mestrado, que é um retificador CPIC trifásico operando em DCM para aplicação em aerogeradores de pequeno porte. Durante essa apresentação, nós vamos passar pela introdução, pela revisão da literatura, material e métodos, que é a apresentação da pesquisa em si, a simulação computacional, uma simulação exploratória, e depois também a construção de um protótipo, e por fim os resultados que foram obtidos e as discussões pertinentes da pesquisa. De uma maneira introdutória, então, nós temos que a energia elétrica brasileira, da matriz energética brasileira, possui aproximadamente 63% gerado através de hidrelétricas. E existe também uma demanda crescente por energia que foi apresentado pela empresa de pesquisa energética, que é uma demanda projetada para até 2026. Com o aumento dessa demanda, nós precisamos incrementar a nossa matriz energética com as fontes de energia disponíveis na natureza. De uma maneira geral, diria-se que é importante que nós tenhamos o foco em energias renováveis para a diminuição dos impactos ambientais. Nós não podemos, por exemplo, já nesse momento seria muito difícil expandir as usinas hidrelétricas devido ao impacto que se gera para a inundação de grandes áreas, né? Então, a proposta então é propor um retificador trifásico para utilização em aerogeradores de pequeno porte, né, que pode ser utilizado numa residência, num comércio ou até mesmo numa indústria. A estrutura de um aerogerador conectado à rede elétrica é apresentada na figura 1, onde nós temos duas partes. A primeira parte, antes do tracejado, é a parte do retificador, que está conectada diretamente ao aerogerador. E a segunda parte é o inversor. Então, a primeira parte tem a função de processar a energia proveniente do aerogerador, que não é uma energia adequada para uso final, transformar num barramento de corrente contínua, e depois um inversor transformar esse barramento de tensão em corrente contínua para ser injetado na rede elétrica. Essa pesquisa que está sendo apresentada agora focou no desenvolvimento do retificador, que é a primeira parte dessa imagem. Para essa aplicação, existem algumas topologias clássicas na literatura, e uma delas é o retificador trifásico a diodos. Esse retificador ele opera de forma passiva, não existe nenhum processamento de energia. Então, não permite o ganho de tensão, a tensão de saída é igual à tensão de pico de entrada,
e não permite controlar a potência. Por isso, tem-se elevada taxa de distorção harmônica e baixo fator de potência. Existem outras topologias que já permitem o processamento do fluxo de potência, que é o caso do retificador trifásico 6 chaves do tipo Boost, 6 chaves do tipo Buck, o retificador Viena e o retificador apresentado na figura 6. Esses retificadores, eles permitem controlar o fator de potência, eles permitem controlar a potência extraída da fonte, e com isso você tem uma redução na taxa da distorção harmônica. Porém, eles não são naturalmente isolados, que é um dos objetivos dessa pesquisa, promover uma isolação galvânica natural para proporcionar segurança. Tem um elevado número de interruptores controlados, e um elevado número de interruptores controlados impacta também no custo dessa solução, não só pelas chaves, pelos interruptores, mas também por ter-se que agregar circuitos de acionamento, né, que são os circuitos drivers. E esses retificadores apresentados para processar essa potência necessita de sensores de corrente nas fases de entrada. Existem topologias clássicas também propostas na literatura, que é o caso, por exemplo, do retificador de Nabai, apresentado na figura 7, onde é possível processar a potência de uma fonte trifásica com apenas 2 chaves controladas, 2 interruptores controlados. E aí tem-se uma série de vantagens, principalmente quando operando em modo de condução descontínuo, porque não é necessário a presença de sensores de corrente na entrada. Então, tem-se uma redução de custo pela ausência pela ausência dos sensores de corrente na entrada e pela ausência de mais circuitos de acionamento dos interruptores controlados. E na figura 8 tem-se a apresentação de uma topologia também muito clássica e conhecida na literatura, que é o conversor CPIC, que provém uma isolação galvânica natural, tem apenas um interruptor controlado. Seguindo adiante, então, a motivação para essa pesquisa, a motivação deste trabalho é o desenvolvimento de tecnologias que possam suprir o aumento da demanda por energia elétrica, né? Outra motivação é propor um retificador para utilização em aerogeradores de pequeno porte, de baixo custo, e para se atingir o baixo custo sem sensores de corrente e reduzir o número de interruptores controlados. E uma das motivações dessa pesquisa também é promover uma isolação galvânica natural, né, com apenas um estágio de apenas 2 chaves controladas, processar a potência de entrada e gerar uma tensão de saída de maneira isolada. O objetivo geral já foi apresentado na própria motivação, que é desenvolver essa topologia, e os objetivos específicos que foram passados ao longo da dissertação é propor essa topologia para aplicação em aerogeradores, apresentar o princípio de funcionamento dessa topologia, realizar a análise matemática, a modelagem orientada ao controle, uma análise dos esforços nos principais componentes, projetar e construir esse protótipo e então extrair e analisar os resultados experimentais que foram realizados na bancada. As principais justificativas para esse trabalho é auxiliar no desenvolvimento, né, de soluções que possam atender essa crescente demanda de energia elétrica, né? Desenvolver tecnologias que possibilitem a geração de energia elétrica em pequena ou grande escala, no caso dessa pesquisa em pequena escala, com reduzido impacto ambiental e baixo custo. Posso dizer que aerogeradores de pequeno porte, o impacto ambiental tende a zero, né? Quase não tem impacto ambiental, de fato não tem impacto ambiental. A importância prática da pesquisa é o desenvolvimento dessa topologia, né? E a apresentação dos resultados. E a contribuição teórica, que seria a junção de 2 topologias clássicas e a análise do comportamento delas. A metodologia utilizada para essa pesquisa foi a definição dos critérios de pesquisa, que serão apresentados, depois uma revisão na literatura para verificar o estado da arte, a análise estática do conversor proposto, uma simulação computacional, o desenvolvimento de um protótipo físico e a validação da topologia na bancada. Entrando na revisão da literatura, então a gente tem uma pesquisa apresentada em 2013
que propõe a versão monofásica do retificador de Nabai, associado a alguns conversores também clássicos na literatura. Então, na figura 9 tem-se o conversor flyback, acoplado ao retificador de Nabai na sua versão monofásica. Na figura 10, o conversor forward. Na figura 11, o meia-ponte assimétrico. E na figura 12, o meia-ponte simétrico. Perceba que em todas as topologias propostas, utilizam-se apenas dois interruptores controlados, representados por S1 e por S2. Por ser uma versão monofásica, tem-se apenas 4 diodos na entrada, e o conversor está acoplado também a essas chaves S1 e S2. Nessa pesquisa, os resultados foram experimentados com a topologia proposta na figura 12, e o resultado foi um rendimento entre 90%, e o teste foi realizado em plena carga e em 25% da carga, né, com controle em malha aberta. Então, tem-se aí nessa primeira pesquisa um resultado satisfatório. Depois tem-se também a junção de um retificador nomeado Taipei, um retificador de estágio único, que é a versão trifásica do retificador de Nabai, e essa topologia também provém uma isolação galvânica. Nesse caso, utiliza-se 4 chaves, 4 interruptores controlados, né? Mas os resultados também foram bem satisfatórios. O índice de distorção harmônica total nas correntes de entrada foram em torno de 5% e um rendimento entre 95%. Depois, um retificador trifásico multinível, para diminuir os esforços de tensão sobre a chave. Depois a gente vai ver mais para frente que nessa pesquisa, na minha pesquisa, houve ali um esforço de tensão sobre as chaves, devido à indutância de dispersão dos elementos magnéticos do transformador. Então, caso seja necessário trabalhar com tensões altas, tanto na saída quanto na entrada, é interessante essa versão do retificador de Nabai, com uma topologia multinível para diminuir os esforços de tensão sobre a chave. Aqui a taxa de distorção harmônica total gira em torno de 9%, e o rendimento é entre 80% e 90%, sendo justificado por elevadas perdas de comutação. Aqui, fugindo um pouco da pesquisa necessariamente com o retificador de Nabai, tem algumas versões, essa no caso sugerido por Tibola e o professor Ivo Barbi, do conversor CPIC operando como um retificador, né? Então, essa topologia ela é interessante porque as tensões de saída V1, V2 e V3, elas podem ser associadas em série, ou elas podem ser associadas em paralelo, né? O que eleva a flexibilidade da topologia. E algumas outras pesquisas, mais ou menos nessa linha do retificador CPIC, também foram apresentadas. E o importante de se destacar que a pesquisa de 2016, apresentada no segundo item, conseguiu uma taxa de distorção harmônica total nas correntes de entrada bem baixas, 1,76%, e também foi implementado um algoritmo para rastrear a máxima potência do aerogerador. Então, quais são as conclusões que se pode tirar aqui? É que é possível associar o retificador de Nabai ao conversor CPIC, e os resultados são satisfatórios, né? Tem-se baixa THD, elevado o fator de potência, e também tem isolação galvânica natural em alta frequência, né? Que diminui o tamanho dos elementos magnéticos, o peso e o custo. Então, aqui é a topologia proposta nessa pesquisa, né? Então, tem-se as tensões de entrada VA, VB e VC, aqui representadas, que pode ser um aerogerador de pequeno porte. O retificador de Nabai, na sua versão trifásica, constituídos pelos capacitores de entrada CA, CB e CC, pelos indutores de entrada LA, LB e LC, a ponte retificadora trifásica, constituída pelos diodos D1 a D6, e os interruptores controlados S1 e S2. Então, pode-se traçar uma linha imaginária mais ou menos neste ponto aqui. Desse ponto para a direita da tela, tem-se duas células do conversor CPIC, representadas pelos capacitores CPP e CPN, pelos elementos magnéticos, pelos diodos de saída e por duas tensões simétricas na saída, que pode ser utilizada
de forma total ou pode ser utilizada é, de forma a se conectar a um inversor multinível, caso seja desejado. Então, para prosseguir com essa apresentação, algumas considerações foram realizadas para análise estática desse conversor. A primeira delas, apresentada na figura 17, é que o instante analisado foi quando a corrente IA é igual em módulo à corrente de IB e quando a tensão em corrente na fase C é igual a zero, né? Que isso é o momento angular π/3. E aí assim a gente consegue simplificar as equações, porque elimina das equações a interferência da terceira fase, que é a fase C, porque ela, nesse momento, presume-se que ela esteja tendendo a zero. A operação do conversor é em modo descontínuo. Os componentes são ideais, todos eles para análise foram considerados ideais, exceto o transformador, é constituído por uma parte real e uma parte imaginária. As capacitâncias de saída, elas são suficientemente grandes para manter a tensão de saída constante durante um período de comutação TS. A frequência de comutação dos interruptores, ela é muito maior do que a frequência da tensão de entrada. As correntes das fontes de entrada são senoidais, em fase com suas respectivas tensões e livre de harmônico, e os interruptores S1 e S2 operam com a mesma razão cíclica, com defasagem de 180 graus. No caso dessa análise, a razão cíclica considerada foi abaixo de 0,5, e aí desde então não se tem sobreposição no acionamento dos interruptores. O estado topológico 1 é quando o interruptor controlado S1 está conduzindo, e assim tem-se que o indutor de entrada LA armazena energia através da tensão presente no capacitor CA, e o indutor magnetizante armazena energia através da tensão aplicada sobre ele pelo capacitor do primário do CPIC. No segundo estágio topológico, quando o interruptor S1 deixa de conduzir, então a gente tem a transferência da energia armazenada no indutor de entrada para o capacitor do CPIC, ao mesmo tempo em que a energia armazenada no indutor magnetizante é transferida para a saída, através do diodo DOP e pela relação de transformação. Depois, no estado topológico 3, apresentado na figura 20, é o estado topológico que define a operação do conversor em modo de condução descontínuo, que é quando as correntes nos indutores se anulam, bloqueando a condução do diodo de saída. Nesse momento, quem mantém a tensão de saída presente é o capacitor, os capacitores de saída. A partir do estado topológico 4, apresentado na figura 21, a gente tem uma repetição dos estados topológicos 1, 2 e 3, porém agora para a célula do CPIC inferior. Então, o indutor de entrada LB armazena energia através do capacitor CB e o indutor magnetizante da célula do CPIC inferior armazena energia através do capacitor da célula do CPIC inferior. Depois, no estado topológico 5, então, a gente tem o bloqueio do interruptor S2, e aí ocorre o mesmo processo de transferência de energia do indutor de entrada da fase B para o capacitor do CPIC da célula inferior, e a energia que está armazenada no indutor magnetizante é transferida para a saída através do diodo da célula do CPIC inferior. E, de uma maneira análoga que se tem no estado topológico 3, o estado topológico 6 é atingido quando as correntes dos indutores se anulam, caracterizando a operação do conversor em modo de condução descontínua. Através de observação, para facilitar a análise do conversor, então foi considerado, para fins de formas de onda e de equacionamento, apenas a célula do CPIC superior, já que não existe sobreposição das chaves no comando das chaves e não existe sobreposição no comando dos diodos de saída. Então, considerando exatamente o mesmo estado topológico 1, 2 e 3, o estado topológico reduzido
1, 2 e 3 é a repetição dos estados topológicos originais, porém desconsiderando o resto da topologia. Então, o estado topológico 1, o estado topológico 2 e o estado topológico 3. E assim foi possível realizar, com base nesses 3 estados topológicos, o levantamento das fórmulas de ondas e análise estática. Então, as formas de onda apresentadas por esse retificador pode ser observado na figura 27 e na figura 28, sendo que na figura 27 são as principais tensões aplicadas aos principais componentes, e na figura 28 é a forma de onda de corrente, né? Então, quando o indutor de entrada LA está submetido a uma tensão positiva, há o carregamento desse indutor, e quando ele é submetido a uma tensão negativa, existe a transferência de energia para o elemento posterior. E depois, aqui no último estado, na última etapa, é atingido o modo de condução descontínua. De maneira análoga, tem-se a mesma situação para o indutor magnetizante da célula do CPIC. A tensão sobre o capacitor do primário do CPIC ela é contínua no período de comutação TS. A tensão sobre a chave, os esforços de tensão sobre o interruptor controlado S1, obviamente quando está conduzindo é zero, porém a tensão máxima é a tensão sobre o capacitor da célula do CPIC e a tensão de saída refletida no primário. E o esforço de corrente sobre o interruptor controlado é a soma das correntes do indutor de entrada e do indutor magnetizante. De maneira análoga, tem-se quase a mesma coisa para o diodo de saída, que fica submetido à tensão de entrada e à tensão do capacitor do CPIC refletida no secundário, e a corrente de saída é a soma das correntes dos indutores de entrada e do indutor magnetizante, refletida no secundário. E a última coisa que se tem aqui nessas figuras é o acionamento dos interruptores. Então, no período D, TS, o interruptor está conduzindo, e no período TX, o interruptor está bloqueado. Para análise estática e para levantamento de todo o equacionamento que foi realizado para o retificador, foi extraído nas figuras 29 e 30 o princípio que foi utilizado para se chegar nos resultados nas equações obtidas. De maneira reduzida, então, assumindo que a tensão média num período de comutação, tanto no indutor de entrada quanto no indutor magnetizante, tem que ser zero. Então, considerando a soma dessas tensões presentes ao longo de um período de comutação, leva-se essa primeira equação aqui, que é igual a zero. E aí pode-se isolar o termo Tx. A mesma lógica foi aplicada na tensão presente sobre o indutor magnetizante, que é apresentada nessa terceira equação. E então, substituindo o termo Tx por esse aqui que foi encontrado anteriormente, tem-se uma consideração interessante, que os termos da tensão presente no capacitor de entrada, Ca, é igual à tensão presente no capacitor do CPIC. Simplificando, então, a gente pode dizer que a tensão de entrada no capacitor, a tensão presente no capacitor de entrada e a tensão presente no capacitor do CPIC, elas estão sobre o mesmo termo, que é a raiz de 3 vezes a tensão de pico de entrada dividido por 2. Essa constatação matemática acabou simplificando bastante o equacionamento, que ficou em função não de VCA, nem de VCPP, mas apenas de um único termo. Então, as grandezas que foram analisadas na análise estática foram a corrente, então, a partir daquelas equações, a corrente média sobre o indutor de entrada, a corrente média sobre o indutor magnetizante e a corrente média no diodo de saída. E através desse equacionamento, isolando termos e fazendo mais algumas análises, então a gente pode chegar numa consideração que a indutância equivalente do conversor ela é dada por esse termo. Então a gente pode encontrar a indutância de entrada, o valor de indutância de entrada, o valor da indutância magnetizante, e com isso a gente consegue garantir, com esses valores de indutância, a operação do conversor no modo de condução descontínua. E a tensão de saída, a gente pode observar que ela é dada pela razão cíclica, pela tensão de entrada, pela frequência de comutação e justamente
pelas indutâncias LA, pelas indutâncias de entrada e pela indutância magnetizante, que aqui é representada pela indutância equivalente. A modelagem orientada ao controle, ela foi realizada para a gente verificar a possibilidade de se controlar apenas a tensão de saída, sem levar em consideração as correntes de entrada. Então, na figura 31, tem-se uma simplificação, um circuito equivalente que foi utilizado para fazer a análise da modelagem orientada ao controle, onde não são controladas as correntes de entrada. O controle da tensão de saída pode ser feito tanto pela razão cíclica ou pela frequência de comutação. E a variação da tensão de saída, ela fica em função da corrente no diodo de saída, mais especificamente da corrente média, que passa pelo diodo de saída. Então, através do balanço de energia, que foi realizado nesse circuito, pode-se chegar nessas seguintes equações de transferência, tanto para a razão cíclica, D, ou para a frequência de computação. Existem duas formas de se controlar a tensão de saída nesse conversor. Então, até aqui foi feita a apresentação do conversor e uma simplificação, né, um resumo da análise estática desse conversor. A partir daqui, a gente vai entrar na parte de simulação e os resultados que foram obtidos em simulação. Então, esse primeiro resultado é a comparação de uma simulação da topologia proposta com a função de transferência. E a gente tem, basicamente, uma linha sobreposta à outra, comprovando que a função de transferência encontrada ela está de acordo com o funcionamento do retificador proposto quando simulado num software de simulação computacional. Então, essa imagem consegue provar que o equacionamento matemático realizado para se encontrar a função de transferência para controle da tensão de saída está de acordo, a simulação está de acordo com o modelo. Tanto para a simulação quanto para a construção de um protótipo, essa tabela, a tabela 1, ela resume os parâmetros que foram utilizados. O mais importante aqui é a tensão de entrada por fase, que foi fixada em 96 volts RMS por fase. A tensão de saída de 400 volts, tensão total de saída, então são 200 mais 200, porque a tensão de saída é simétrica. E um detalhe importante é que a potência de entrada é igual à potência de saída. Ou seja, considerando que todos os elementos nesse momento são ideais, né? Então, fixado uma potência de 1 kW. E a relação de transformação de 1 para 2. A razão cíclica igual a 0,4 e a frequência de comutação dos interruptores controlados S1 e S2 em 100 kHz. Este é o circuito que foi simulado no software PaySim. Então, todos os elementos aqui são elementos ideais, foram adicionados ponteiras de tensão e de corrente para poder se extrair os resultados da simulação que serão apresentados a seguir. A figura 34, ela apresenta 5 grandezas elétricas aqui. A primeira delas, em preto, é a tensão de entrada da fonte de entrada, que está dividida por 10 para facilitar a visualização das grandezas envolvidas aqui. Essa tensão de entrada da fonte de entrada, ela reflete nos capacitores do circuito de Nabai, que são os 3 capacitores presentes na entrada. E aí já nesse momento existe pode-se observar uma deformação na corrente, na tensão sobre o capacitor, que reflete na corrente extraída da fonte geradora. Mas, de uma maneira geral, pode-se observar que as correntes IA estão em fase com a tensão de entrada, né, VCA, e uma forma de onda que acompanha uma forma de onda senoidal. Os resultados obtidos nessa simulação, especificamente para essa tela, tem-se que a taxa de distorção harmônica para essa corrente analisada pelo próprio software ficou em torno de 6%, e o fator de potência ficou maior que 99%. Nesse momento, a figura 35, ela apresenta o resultado da simulação para as correntes nos indutores de entrada, para os 3 indutores de entrada, LA, LB e LC. Pode-se observar durante todo o período de simulação o modo de condução descontínuo
para todos os indutores em toda a faixa de operação, e a corrente média sendo nula. Esse período destacado, ômega t igual a π sobre 3, é apresentado na próxima figura, e é importante destacar que esse momento é quando a corrente na fase C, e consequentemente a tensão na fase C, tende a zero, né? Então, aqui a gente já vai olhar para os resultados da simulação dentro de um período de comutação, já não mais no período da fonte de entrada. Então, a gente tem o carregamento o armazenamento de energia no indutor de entrada, quando a tensão aplicada sobre ele é uma tensão positiva. Depois, a gente tem a transferência de energia para o capacitor do CPIC, porque aqui está se tratando do indutor de entrada. E, por fim, atinge-se, então, o período de descontinuidade, quando a tensão é igual a zero e a corrente é igual a zero, né? Se esse aqui é o resultado para tensão e corrente no indutor de entrada, a figura 37 apresenta a tensão e corrente para o indutor magnetizante, que já é o indutor da célula do CPIC. De maneira análoga, né? Então tem-se o armazenamento de energia quando a tensão sobre o indutor é positiva, depois a transferência dessa energia armazenada para o capacitor de saída, e por fim, então, atinge-se ali o módulo de condução descontínuo. A figura 38 ela apresenta os resultados para simulação de tensão e corrente sobre o interruptor controlado, que seria da célula do CPIC superior. Obviamente, quando o interruptor está conduzindo a tensão sobre ele é zero, e depois ele fica submetido à tensão do capacitor de entrada. Aqui tem um detalhe importante para se observar, é que a entrada na condução ela é feita sobre corrente nula. Então, esse momento da entrada da condução ele é uma comutação suave. Porém, o bloqueio ele é uma comutação dissipativa, né? E como tem, depois a gente será apresentado posteriormente, devido à indutância de dispersão do transformador, gera-se uma tensão de pico aqui por um pequeno período devido à dissipação dessa energia. Como na simulação os componentes são ideais, na simulação não é possível observar esse efeito, né? E se observarmos as grandezas envolvidas, o número da corrente aqui, o valor da corrente, a gente pode perceber que, então, o interruptor controlado é a soma, quando ele está conduzindo, a corrente que circula por ele é a soma das correntes do indutor de entrada e do indutor da célula do CPIC. A figura 39 apresenta o resultado da simulação para tensão e corrente no diodo de saída, né? E a corrente que se tem no resistor de saída, que é a corrente média da carga, né? Também pode se observar no modo de condução descontínuo, e o diodo de saída fica submetido à metade da tensão de saída, mais a tensão do capacitor do CPIC refletida no secundário. E, por fim, talvez o resultado mais interessante é o resultado especificamente da tensão de saída, né? Então, todo o equacionamento foi levantado e se esperava uma tensão de saída próximo dos 400 volts, né? Isso foi atingido, que a tensão de saída total em 400 volts é apresentada aqui em vermelho, que é a soma da tensão de saída de cada célula do CPIC. Como esperado, já que os interruptores eles são comandados com uma defasagem de 180 graus, a ondulação na tensão de saída ela é menor do que a ondulação que se tem em cada célula do CPIC, justamente pelo efeito da defasagem de 180 graus. Uma onda acaba se opondo à outra, então a gente tem uma tensão contínua total de saída que ela tem uma ondulação menor com a mesma capacitância. E essa tabela, a tabela 2, então ela apresenta o erro relativo do equacionamento que foi realizado. Dada o fato de ter sido utilizado, então, aproximações matemáticas para realizar essa análise, como, por exemplo, a mais importante delas é considerar que a fase C ela é zero em todo o período de comutação, mas ela não é zero sempre, né? Ela tende a zero naquele momento. Então, o erro relativo
para a tensão de saída, que o valor calculado foi 400 volts e o valor simulado, numa simulação ideal, foi 388, a gente tem um erro relativo de 2,82%. E depois, todos os outros itens, inclusive itens, cálculos de esforços, esforços de corrente eficaz, corrente de pico, corrente média nos indutores de entrada, no indutor magnetizante, nos diodos e nos semicondutores controlados, né, nos interruptores controlados, o erro relativo ficou abaixo de 10% para todos esses itens. Mas é importante destacar aqui também que esse erro relativo para todos esses itens também estão em função do erro na tensão de saída, porque como a tensão de saída é menor, acaba influenciando na potência de saída e, consequentemente, influencia também nos esforços no restante dos componentes que compõem a topologia. E aqui uma característica importante do conversor é dizer o seguinte, que o comportamento da tensão de saída em função, no caso da figura à esquerda, em função da frequência de comutação e depois em função da potência extraída no conversor. Então, quanto menor for a frequência de comutação, maior será a tensão de saída, tendendo ao infinito, quanto menor for a frequência de comutação. E quanto menor for a carga, ou seja, quanto menor for a corrente extraída na saída, também a tensão tende ao infinito. Então, uma constatação interessante aqui é que o conversor não pode operar sem carga. Sempre tem que ter uma carga acoplada à saída, né? E a frequência de comutação também não pode começar de zero e ir até a frequência nominal. Tem que começar com uma frequência de comutação mais alta. Se for fazer uma entrada em rampa, tem que começar com uma frequência de comutação mais alta até chegar na frequência nominal, justamente para proteger os capacitores de saída e não prejudicar o funcionamento da topologia. Finalmente, a gente entra, então, depois da simulação, no desenvolvimento de um protótipo. Então, foi utilizado o software Altium Designer para colocar todos os elementos que compõem a topologia numa placa de circuito impresso para que ela pudesse ser avaliada na bancada, né? Então, tem aqui conectores para conexão com os indutores, com as partes externas, o microcontrolador que foi utilizado, da ST, os capacitores de Nabai, presentes aqui nesses 3 capacitores, o CA, CB e CC, e os capacitores do CPIC aqui. Os interruptores e os elementos semicondutores, então, eles estão fixados no dissipador mostrado nessa imagem. E aqui a gente tem uma imagem do protótipo real na bancada que foi utilizado para se extrair os resultados que serão apresentados a seguir. A gente tem aqui então os elementos indutivos para fora da placa de circuito impresso, conectados através de conectores parafusados, os indutores de entrada LA, LB e LC, e aqui no lado direito da imagem, então tem-se o transformador T1 e T2, né? Que seria da célula do CPIC superior e da célula do CPIC inferior. Os capacitores de entrada e essa placa acoplada para o lado de fora é o dissipador, é o circuito grampeador que foi utilizado, que é um grampeador regenerativo proposto pelo Tibola. Aqui é uma tabela, a tabela 3, ela resume quais foram os componentes utilizados. O mais importante destacar aqui é que os interruptores controlados são do tipo silicon carbide, para uma tensão de 1.200 volts. Os diodos da ponte de entrada são diodos também para 1.200 volts, só que eles são diodos mais antigos e não são do tipo silicon carbide, né? Esses diodos acabam influenciando também no rendimento justamente por serem mais antigos e ter uma queda de tensão sobre eles um pouco elevada. Os diodos de saída de cada célula do CPIC é um diodo do tipo silicon carbide também, para 650 volts. E depois tem-se aqui, então, as especificações dos elementos magnéticos e das capacitâncias associadas no circuito. Essa figura aqui traz como que foi implementado o circuito grampeador proposto pelo Tibola. Então, no primeiro momento, foi utilizado um circuito grampeador do tipo dissipativo, composto por um diodo, um resistor e um capacitor, mas dada a potência extraída nesse conversor, não se mostrou eficaz e tampouco daria-se para utilizar. Então, foi utilizado o circuito grampeador regenerativo, que não tem a função apenas de absorver a sobretensão gerada pela indutância de dispersão do transformador, mas sim devolver essa sobretensão gerada, essa energia gerada
para a tensão de saída. Então, aqui sim são os resultados efetivos que foram encontrados no protótipo, né? Então, para a extração dos resultados, foi utilizada uma fonte trifásica, tá? Uma fonte trifásica controlada, simulando um aerogerador, cuja tensão de entrada ficou em 96 volts, RMS por fase. Então, nessa imagem, a gente tem os resultados experimentais do protótipo. No canal 1, que é essa figura, essa imagem azul aqui, a gente tem a tensão sobre o capacitor de entrada, o capacitor da fase A, e as correntes das fases A, B e C. A gente pode observar que as correntes estão em fase, com a tensão de entrada, e acompanham um formato senoidal. A figura 47 apresenta as correntes nos indutores, no período da fonte de entrada. Então, a gente tem a corrente no indutor A, B e C. Pode-se observar o período de a comutação no modo descontínuo em todo o período da fonte de entrada, e a corrente média é nula, e a tensão do capacitor CA está aqui para gerar uma referência de qual é a tensão e a corrente da fase A. O resultado obtido aqui também está de acordo com o que foi. Aqui tem-se, então, a corrente no indutor de entrada da fase A e a corrente no capacitor do CPIC da célula superior. Já que não é possível medir a corrente, apenas a corrente magnetizante do transformador, a gente mede a corrente do capacitor do CPIC. Então, tem-se então, o armazenamento de energia, depois a transferência de energia para o capacitor a seguir e o período de descontinuidade. Aqui a tensão de saída. A tensão de saída ela ficou próximo dos 400 volts em malha aberta, não tem nenhum controle associado nesse momento. E através da tensão de saída e da corrente de saída, a gente tem aqui uma potência aproximada de 1 kW. Aqui. Aqui apresenta a figura 50, apresenta a tensão de saída sobre as duas células CPIC, né? Então, que a tensão de saída total é a soma dessas duas tensões. E o objetivo desse resultado, de se mostrar esse resultado, é justamente o equilíbrio que se tem entre as duas células. Elas funcionam da mesma forma e tem-se, então, a mesma tensão RMS presente sobre as duas tensões de saída, que é aproximadamente 200 volts aqui. A figura 51 apresenta a tensão sobre o interruptor controlado e a corrente, né, que circula por esse interruptor. Então, a entrada em condução pode ser observada aqui, é feito sobre corrente nula, ou seja, essa comutação ela é suave, porém depois o bloqueio do interruptor ele é dissipativo. E aí então aqui pode-se observar o efeito do circuito grampeador sobre a tensão no interruptor controlado. E o bloqueio, né, o controle dessa sobretensão ela é realizado justamente pelo circuito snubber regenerativo que foi utilizado. A figura 52 apresenta a tensão no diodo de saída e a corrente no diodo de saída, né? A tensão do diodo, a tensão do diodo de saída fica submetida à metade da tensão de saída e a tensão presente no capacitor de CPIC, e a corrente de saída é a corrente da chave, é a soma das correntes nos indutores de entrada e do magnetizante refletida para o secundário. A figura 53 apresenta a tensão no primário do transformador e a corrente, né, no capacitor. Então, tem seu armazenamento de energia na indutância magnetizante, que é representada aqui pela corrente no capacitor do CPIC, e depois a transferência dessa energia armazenada para a saída. A figura 54 ela apresenta o comportamento da tensão sobre os diodos da ponte de entrada, também fica submetido à tensão de entrada e à tensão presente no capacitor do CPIC. E a figura 55, que talvez seja, a partir daqui, um dos resultados mais interessantes, apresenta o espectro de frequência e a taxa de distorção harmônica. Então, tem a frequência fundamental de 60 Hz aqui, a frequência de comutação, que ficou próximo dos 100 kHz,
teve-se que ajustar de 100 kHz para 70, aproximadamente 75 kHz a frequência de comutação, e a taxa de distorção harmônica na corrente de entrada ela foi de 8%. Tá? Por que teve que ter um ajuste na frequência de comutação? Justamente porque no equacionamento e na simulação os componentes eles eram ideais e não foi levado em consideração nenhuma perda intrínseca do conversor. Então, na aplicação do protótipo, né, numa aplicação real, quanto menor é a frequência de comutação, maior é a tensão de saída. Então, teve que reduzir a frequência de comutação para manter a tensão de saída próxima dos 400 volts. Aqui apresenta o comportamento, a figura 56, ela apresenta o comportamento da frequência de comutação em função da tensão de entrada e em função da potência. Então, quanto menor é a potência, maior será a frequência de comutação, né? Uma característica intrínseca do conversor. E conforme a gente aumenta a potência de saída, a gente tem uma redução na frequência de comutação. O efeito contrário ocorre quando você varia a tensão de entrada. Então, quanto menor é a tensão de entrada, menor também tem que ser a frequência de comutação para elevar a tensão de saída. E conforme se eleva a tensão de entrada, a frequência de comutação também se eleva para manter a tensão de saída constante. E a figura 57 apresenta a curva de rendimento do conversor proposto. Então, tem-se a captura de dados para aproximadamente 500 watts, aproximadamente 750 watts e aproximadamente 1 kW, variando-se a tensão de entrada também para essas três cargas. E a gente tem um rendimento que varia entre 84% e 88%, que a gente pode discutir aqui justamente pelo bloqueio dissipativo. Então, tem-se ali uma perda por comutação e pela indutância de dispersão provocada no transformador. Então, são elementos que podem ser melhorados para melhorar o rendimento da topologia proposta. Então, terminando esses 50 minutos, qual é a conclusão que se tem do trabalho? Os objetivos específicos foram cumpridos, que era propor uma topologia, analisar o comportamento, realizar o equacionamento matemático, a modelagem orientada ao controle, a simulação e a construção de um protótipo. Então, os objetivos específicos foram cumpridos. Como alguns pontos a serem analisados, a sobretensão dos interruptores ela é um problema devido à indutância de dispersão e é um ponto que pode ser melhorado, porque quanto se reduzir a indutância de dispersão, diminui os esforços que se tem sobre o circuito grampeador, e isso melhora o rendimento, e também diminui os esforços de tensão sobre os interruptores e sobre os diodos da ponte de entrada. Um ponto importante que tem que ser destacado que talvez para efeitos acadêmicos não tenha tanto impacto, mas como é uma topologia, como é uma proposta de trabalho para ser utilizado na indústria, para gerar um produto que possa atender a demanda crescente de energia elétrica, tem-se uma preocupação com a pré-carga dos capacitores de saída quando você coloca uma tensão de entrada. Então tem que desenvolver um circuito que possa realizar essa pré-carga antes de colocar o conversor em regime permanente de funcionamento. Tem-se, então, a facilidade do controle, não é? Apenas com a tensão, com a amostragem da tensão de saída, pode-se controlar o conversor em função ou da razão cíclica ou da frequência de comutação. A frequência de comutação tende a ter uma resposta mais devagar, mas nesse caso não é um problema, porque o algoritmo de rastreamento de máxima potência proposto por outros autores também tende a ter uma velocidade baixa, né? E, por fim, também foi validado a isolação galvânica natural. Então, o que significa isso? Não tem nenhuma conexão elétrica entre o primário, o estágio retificador, e o secundário. Tem-se uma transferência de energia por elementos magnéticos. Isso provém segurança quando instalado um aerogerador contra elétricas. E ainda nas conclusões, sugestões para os trabalhos futuros: desenvolver uma topologia matemática que foi proposto foi previsto na simulação, previsto na topologia e previsto no protótipo construído, um capacitor de barramento que permitisse a não utilização de circuitos grampeadores.
Porém, durante os testes da bancada, a presença desse capacitor de barramento acaba alterando o funcionamento do conversor. Então, foi optado por deixar ele fora e utilizar o circuito grampeador para se validar, então, no protótipo, exatamente o que foi levantado na teoria. Então, uma sugestão de trabalho seria analisar o comportamento da topologia com o capacitor de barramento sobre os interruptores S1 e S2, para verificar qual seria, então, o impacto no rendimento e o impacto no restante do conversor. Mais uma sugestão seria o desenvolvimento e a implementação de um algoritmo de rastreamento de máxima potência aplicado a um aerogerador e testar a integração da topologia proposta com um inversor para a injeção de potência na rede elétrica. Os slides 62 e 63 apresentam apresenta os artigos que foram utilizados e que foram citados nessa apresentação. E, por fim, os agradecimentos, né, que eu não poderia deixar de fazer. Primeiramente, a empresa que eu trabalho hoje, pelo tempo que me foi disponibilizado para efetuar essa pesquisa. A empresa que eu trabalhava antes, a NHS, por ter também me disponibilizado tempo e recurso para as aulas que eu realizei durante o período do mestrado. A própria Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pela estrutura e profissionalismo, e ao programa de pós-graduação em Sistemas de Energia, pela estrutura e pelos professores que administram aulas e que eu também pude, então, ao longo desse tempo, aprender muito e também contribuir com esse trabalho. E, por finalmente, aos meus professores orientadores, o professor Daniel e o professor Romanelli. Então, chegamos ao final dos 50 minutos. Essa é a minha apresentação e muito obrigado a todos. Então, muito obrigado, Milton. Então, agora a gente passa para a segunda parte, né, a etapa de arguição.